Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo na santa paz de Deus? Esta semana nós estamos falando sobre o mestre dos mestres, o professor que ensina aos professores, o professor que ensina aos médicos, aos advogados, todas as profissões. Jesus, ele ensina. E esta semana nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre como o mestre dos mestres, Jesus Cristo, ele agia em todas as disciplinas: português, matemática, história, geografia, ciência, química, física, biologia. Aí vamos entender um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, de que maneira ele ensinava. Português a gente já vimos matemática. Hoje vamos falar sobre história. Se você pegar a Bíblia, principalmente logo lá no Antigo Testamento, você vai ver cada história bonita, sempre com um final feliz, para aquelas pessoas que eram obedientes, tementes a Deus. A gente vê as histórias, pessoas que lutaram, que sofreram, mas venceram. Começar pelos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, entre outros e outros, né? A história de José. A história de José é extraordinária. A história de Moisés, a história de Daniel, de Jeremias, de Isaías. No Antigo Testamento nós temos muitas histórias bonitas. E eu quero dizer a você o seguinte, que cada personagem já tinha a história escrita por Deus. Deus escreveu a história de todo mundo. A minha, Deus sabe qual é o final da minha história. Tem uma música que diz que não é o homem que vai colocar um ponto final na nossa história, não. Deus é quem sabe o dia. E Deus sabe como vai terminar a história de cada um. Cada um tem uma história bonita, tem lutas para contar, porque nem todo mundo sabe da minha história, nem todo mundo sabe da sua história, da sua luta, do nosso histórico de vida, de luta, de perseverança, de fé. Mas Deus conhece todas as histórias de todo mundo. Agora, a história de Jesus, se a gente pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, cada um contando a história de Jesus, você vai ficar assim admirado como foi a história de Jesus, desde a genealogia até o nascimento dele, a criação, o crescimento, quando começou o ministério dele, aos 30 anos de idade, e durante 3 anos, olha aí, durante 3 anos, o ministério de Jesus, durante 3 anos, tem tanta coisa ali para a gente aprender, ensinamentos, curas, pregações, exemplos. Tem tanta coisa bonita na história de Jesus. Durante os 3 anos do ministério dele, só esses 3 anos, tem muita coisa, muitos milagres, muitas curas, muitos ensinamentos de amor, ensinamentos de sabedoria. Então a história de Jesus é algo extraordinário. Quando Jesus anda sobre o mar, quando Jesus manda o mar e o vento se acalmar. Então a história de Jesus é algo para a gente ler, reler, aprender e nunca esquecer. Porque até hoje, mais de 2000 anos depois, a história de Jesus é contada, é lembrada. A gente fica assim admirado como foi a história de Jesus. Até a próxima mensagem. Vamos falar de geografia, matéria que eu ensinei durante 30 anos só. Passei só 30 anos ensinando geografia. 30 anos. Mas
A geografia de Jesus é algo extraordinário. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: Amém.